Oi, galera, bom dia, como vocês estão? Bom, hoje a gente começa um tópico grande, né, um bloco de matérias que soluções apresenta para a gente. Então, talvez a gente fique aí pelas próximas 3, 4 semanas estudando só isso daqui. Além disso, é uma matéria muito importante, tá em todas as provas. Então, se você for falar de provas de São Paulo, UERJ, Enem, em todas essas provas vai ter uma questão de solução. Tá? Então, o grande problema é que é uma matéria muito extensa e requer bastante dedicação. Ok? Quando eu falo a palavra soluções, a primeira coisa que eu quero que venha na sua cabeça é que solução é sinônimo de mistura homogênea, ou seja, uma mistura de dois ou mais componentes que se misturam de forma constante, forma homogênea, formando apenas uma fase. Uma coisa que a gente vai deixar combinado agora é que toda vez que eu quiser falar sobre o soluto dessa solução, eu vou usar o índice 1. E toda vez que eu quiser falar sobre o solvente, eu vou usar o índice 2. Por exemplo, M1 é massa do soluto, M2 é massa do solvente, V1, volume do soluto, V2, volume do solvente. Então, isso vai facilitar bastante a nossa vida daqui para frente. Geralmente, o solvente é aquilo que está em maior quantidade dentro de uma solução e que está solubilizando o soluto que está em menor quantidade. Então, é aquilo que está sendo dissolvido e aquilo que está dissolvendo. A gente sabe que a água é considerada o solvente universal, uma vez que a gente tem grande disponibilidade e baixa toxicidade vinda da água, mas ela não é o solvente ideal para qualquer tipo de soluto, né? A gente sabe das regrinhas de solubilidade, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. A água é um solvente polar, então ela só consegue solubilizar aquilo que também seja polar. Então, se a gente for pensar em alguma coisa apolar, a gente tem que partir para os solventes orgânicos. E aí o grande problema é que os solventes orgânicos apresentam toxicidade muito elevada, são cancerígenos, mutagênicos, e a gente cai nesse problema. Mas infelizmente são necessários para esses solutos apolares. A gente tem as soluções se apresentando nos 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. As soluções sólidas, talvez o melhor exemplo que a gente tenha são as ligas metálicas, né, que são a mistura de dois ou mais elementos químicos diferentes, sendo que pelo menos um deles tem que ser um metal. Então a gente tem diversos exemplos: bronze, latão, ouro 18 quilates, amálgama, enfim, vocês já estudaram isso quando estudaram ligações metálicas. Então, quando a gente pega uma aliança feita de ouro 18 quilates, ela é 75% ouro e 25% cobre, mas eles se misturam de forma homogênea e quando a gente olha, a gente só enxerga uma fase. As soluções líquidas, coloquei aqui o exemplo da glicose em água, né, água com açúcar, para a gente conseguir medir essa proporção soluto-solvente, né? É sempre uma mistura homogênea, uma mistura entre água e açúcar? Não, depende da quantidade, depende da proporção. Então, se eu coloco um copo d'água, uma colher de açúcar, tá, vai dar uma mistura homogênea. Só que se eu for adicionando mais, vai chegar um momento em que aquela quantidade de água não consegue mais, não tem mais capacidade de dissolver esse açúcar. E é isso que a gente vai estudar daqui para frente. Esse limite entre uma coisa e outra. E a gente sabe que toda mistura gasosa é homogênea, então toda mistura gasosa é uma solução. E a gente tem aí o ar atmosférico como o melhor dos exemplos. Algumas características das soluções. Vamos analisar primeiro quanto à natureza das partículas dispersas. Então, por exemplo, a gente tem duas possibilidades: o soluto formar uma solução molecular ou uma solução iônica.
Soluções moleculares são não eletrolíticas, ou seja, são aquelas que não conduzem eletricidade, porque não há formação de íons, não há fluxo de elétrons entre uma coisa e outra. Então, se eu tenho a açúcar sólida e coloco água, ela vai se solubilizar, mas ela se mantém no seu formato, ela não se rompe formando íons. Só para lembrar que compostos moleculares são aqueles formados por ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Do contrário, a gente tem as soluções iônicas que são chamadas de eletrolíticas, que são aquelas que possuem íons presentes em solução, né? Então, com a formação dos íons, a gente tem o fluxo de elétrons e a gente consegue conduzir corrente elétrica. Por isso são chamadas de eletrolíticas. Ótimos exemplos, e aí já linkando com a matéria de química inorgânica que a gente vinha estudando, a gente tem soluções iônicas, soluções eletrolíticas vindas de ácidos, bases e sais em meio aquoso. Né? Os compostos iônicos são aqueles formados por metal mais ametal, e aí os ácidos não se encaixam nesse ponto. Os ácidos são compostos covalentes, porém em meio aquoso eles se ionizam, né? Então a gente precisa que estejam em meio aquoso, ok? Quanto à proporção de soluto e solvente, a gente pode ter uma solução diluída ou a gente pode ter uma solução concentrada. A solução diluída é aquela que apresenta pouco soluto perante muito solvente. E a solução concentrada, do contrário, é quando essa proporção se inverte, né? Quando eu tenho muito soluto e pouco solvente. Para a gente sair do olhômetro, né? Sair dessa forma mais qualitativa, a gente consegue pensar quantitativamente de soluções diluídas serem aquelas que possuem 0,1 mol de soluto a cada 1 litro de solução, no máximo. E as concentradas são aquelas que possuem mais de 0,1 mol de soluto a cada 1 litro. Aqui coloquei uma representação. A gente tem 7 moléculas de água de soluto numa determinada quantidade de água, 200 ml, e aí a gente coloca mais 200 ml de água, dobrando a quantidade de volume. E aí a solução se dilui, né? Porque eu aumento a quantidade de solvente e mantenho a quantidade de soluto. É basicamente aquela ideia daqueles sucos de garrafa, né, o suco de pozinho, a gente vai adicionando mais água para tentar tornar o sabor mais agradável. A solubilidade, a gente já tinha até comentado lá do semelhante, dissolve semelhante, e aqui a gente vai sair dessa parte de saber se solubiliza ou não e vai responder uma outra pergunta. Tá, solubiliza. Quanto? Né? Que proporção soluto e solvente eu vou observar? Então, a gente parte para uma parte mais quantitativa. Aqui eu tenho um dado que a gente vai começar a trabalhar agora, que é o coeficiente de solubilidade de diversas substâncias, e ele sempre vai ser pautado em quantos gramas do soluto eu consigo solubilizar em 100 gramas de água numa dada temperatura. Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do nitrato de amônio é 192 gramas de nitrato de amônio a cada 100 gramas de água, a cada 100 gramas de solvente da temperatura de 20 graus Celsius. Se eu mudo essa temperatura, essa proporção muda também. Então, o coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza em uma dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Né? Se eu aumento a quantidade de solvente, eu aumento a quantidade de soluto. Se eu aumento a temperatura, eu mexo nessa proporção. E aí a gente vai ter, na grande maioria dos exercícios, os gráficos que vão mostrar para a gente como que varia essa proporção em função da temperatura, né? Então, como que a gente vai fazer para analisar esses gráficos? A gente tem aqui um gráfico, mas com diversas curvas, que mostra
vários sais diferentes e como eles variam de acordo com a temperatura, e a gente pode ver que é uma variação bem diferente, né? Uma coisa com a outra. Vamos pegar aqui um exemplo de 30 graus Celsius. A 30 graus Celsius eu consigo solubilizar um pouquinho menos que 20, sei lá, talvez 18 gramas de sulfato de cério, que está representado pela curva verde. A 30 graus Celsius eu consigo solubilizar talvez 36, né, um pouquinho a menos aqui do que 40 de NaCl. Consigo solubilizar exatamente 40 gramas de NH4Cl. Consigo solubilizar 50 gramas de KNO3. Olha a quantidade de NaNO3. 95 gramas de NaNO3. Então, quando a gente quando a gente fixa uma temperatura, a gente consegue fazer a análise de quanto de soluto eu consigo solubilizar em 100 gramas de água naquela temperatura. Se eu mudo a temperatura, né? Sei lá, eu vou para 10 graus Celsius. Eu passo a solubilizar agora 23 de sulfato de cério, sendo que a 30 graus Celsius eu solubilizava 18. Então, a gente vai ter essa mudança de proporção. E aí, analisando os gráficos de acordo com o que o exercício pede. A temperatura, então, tem uma influência muito grande, como a gente viu, e a gente vai dividir essas curvas em 3 características. A curva ascendente, que está representada aqui por essa azulzinha, a gente vai chamar ela de endotérmica, né? Essas curvas crescentes. Por quê? A gente percebe que quando eu aumento a temperatura, eu também aumento a solubilidade para esse tipo de soluto X, né? A 20 graus Celsius eu solubilizo essa quantidade pouca aqui. A 50 graus Celsius, olha quanto eu já consigo solubilizar. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento também a solubilidade. A maioria dos nossos solutos vão funcionar desse jeito, né? Geralmente, o aumento da temperatura leva ao aumento da solubilidade por conta do aumento da energia cinética, né? As partículas estão mais agitadas, então a gente tem uma facilidade para essa dissolução acontecer. Uma outra coisa boa para a gente analisar é exemplos do nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer um Nescau com leite quente e um Nescau com leite frio, um Toddy, né, que é um pouco mais insolúvel. No leite quente não ficam aquelas bolotinhas de Toddy na superfície, no leite frio já fica. Ou aquela panela que tá difícil de limpar, aquela panela que a gente fala, meu Deus, queria jogar fora essa panela. Geralmente o que a gente faz? Coloca um pouquinho de água, coloca um pouquinho de detergente e coloca para esquentar no fogão antes da gente ficar ali igual um louco tentando limpar, né? Aumentando a temperatura vai ser muito mais fácil da limpeza acontecer. Enfim, então a maioria acontece desse jeito. A curva descendente, que é representada pelo soluto Z, a gente vai chamar de exotérmica, porque aqui a gente tem o contrário, né? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a solubilidade, né? Então, por exemplo, a 20 graus Celsius eu conseguia solubilizar esse tantão. A 50 graus Celsius, agora eu estou solubilizando muito menos do que eu solubilizava anteriormente, né? Então, nas curvas decrescentes, a gente vai ter um aumento da temperatura, gerando uma diminuição na solubilidade. E a terceira curva, que é essa praticamente constante, a gente vai dizer que ela é atérmica. A temperatura, o seu aumento ou a diminuição não vai interferir na quantidade de soluto que é solubilizado. Então, a 20 graus Celsius e a 50 graus Celsius, tanto faz, porque ela está solubilizando basicamente a mesma quantidade. Uma quarta curva, uma quarta tipo de curva é o que tem esse ponto de inflexão, onde a curva vinha crescendo e depois ela passa a diminuir.
Isso vai acontecer com aqueles sais hidratados, aqueles sais que possuem moléculas de água associadas a ele. Por que que isso vai acontecer? Com o aumento da temperatura, a tendência é que essas moléculas de água evaporem e que o sal deixe de ser hidratado e passe a ser anidro, sem água. O ponto de inflexão vai indicar para a gente o momento em que todas as moléculas de água evaporaram. A gente tem 3 tipos de solução que a gente consegue verificar muito bem, visivelmente, olhando. E tem um 4º tipo de solução que era um pouquinho mais especial, digamos assim. A primeira, a gente vai ter 100 gramas de água a 30 graus Celsius e a gente vai adicionar 40 gramas de nitrato de potássio. Vai agitar e o que a gente vai perceber? Vai perceber que esses 40 gramas de KNO3 foram dissolvidos. Uma mistura homogênea se formou. E a gente vai chamar essa solução de insaturada. Ou seja, que a massa que foi adicionada é menor do que o coeficiente de solubilidade. Os 100 gramas de água foram capazes de dissolver os 100 gramas de nitrato de potássio. Não sobrou nada. E aí uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês é a seguinte: agitar ou não aumenta a solubilidade, porém faz com que as moléculas de soluto e solvente se encontrem e facilite a sua dissolução. Quando a gente coloca açúcar na água, a tendência é que o açúcar decante e vá para o fundo do copo, impedindo que a gente tenha contato entre as duas partículas, água e açúcar. Quando a gente mexe, a gente facilita esse encontro. Então, não significa que a agitação faça com que o solvente consiga solubilizar mais soluto, e sim com que as duas partículas se encontrem, favorecendo a solubilidade. Então, aqui a gente tem que 100 gramas de água foram capazes de solubilizar os 40 gramas de KNO3. Então, a gente teve a formação de uma solução insaturada. Se a gente quiser colocar mais um pouco, a gente consegue. Aqui eu tenho um segundo exemplo de 100 gramas de água a 30 graus Celsius que foram adicionados 45,8 gramas de KNO3. A gente misturou, para facilitar o encontro entre as duas partículas, e a gente tem a formação de uma solução saturada. O que é a solução saturada? Eu estou colocando exatamente a quantidade de soluto que aquela quantidade de água consegue solubilizar. Se eu colocar mais meio grama, eu já não consigo fazer com que ele seja solubilizado. Então, é a quantidade exata. A solução saturada, então, é aquela onde a massa é igual ao coeficiente de solubilidade. Quando eu cheguei no limite, né? A gente usa a palavra saturada para expressar algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, tá tendo muito dever de química, eu não aguento mais, eu tô saturado disso, né? Então a gente usa essa palavra no nosso dia a dia e aqui ela tem esse mesmo significado. Sabendo então que o limite de solução, né, de dissolução ali de 100 gramas de água é 45,8 gramas de KNO3, qualquer coisa que a gente colocar a mais, a gente tem como que eu posso dizer? A gente não tem capacidade, esses 100 gramas de água não tem mais capacidade para conseguir fazer essa dissolução. Então, eu tenho 100 gramas de água a 30 graus Celsius, né? Todos os experimentos estão acontecendo numa mesma temperatura, e a gente adiciona 50 gramas de KNO3. Promove a agitação e a gente sabe que só vai conseguir solubilizar os 45,8 gramas. Mais do que isso eu não consigo. O que vai acontecer com aqueles 4,2 gramas extra que a gente está adicionando? A gente vai ter a formação de um corpo de fundo. Como eles não conseguem se solubilizar, eles vão se decantar
e se depositar no fundo do recipiente. Então, a gente tem os 100 gramas de água solubilizando os 45,8 que ela consegue, os 4,2 que a gente colocou a mais vão para o fundo do recipiente e vão formar uma mistura do tipo heterogênea, de duas fases. A gente consegue enxergar a solução e aquilo que ficou no fundo. Então, essa a gente chama de saturada com corpo de fundo, que é aquela onde a gente coloca mais do que o coeficiente de solubilidade permite. É bom lembrar também que o corpo de fundo pode ser chamado de corpo de chão ou de precipitado. Se a gente estivesse na aula, eu pediria para vocês pensarem para mim duas maneiras da gente conseguir fazer a dissolução desses 4,2 gramas de KNO3. E aí, as duas respostas que eu esperaria que vocês me dessem eram adicionar mais água, né? Porque se eu coloco mais solvente, eu aumento o poder dele de solubilizar soluto, né? Então, se eu coloco ali mais um pouco de água e misturo, eu vou conseguir solubilizar esses 4,2 gramas. E uma segunda possibilidade é aumentar a temperatura, porque na grande maioria dos solutos, aumentando a temperatura, a gente também aumenta a solubilidade. Aí, basicamente, o que acontece numa solução supersaturada? Na solução supersaturada, a gente vai partir de uma saturada com corpo de fundo, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui, 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Quando a gente coloca, faz a mistura dos dois, a gente tem a dissolução de 36 gramas, mas sobram 14 gramas como corpo de fundo. Vamos fazer a segunda possibilidade para esse corpo de fundo sumir. Vamos aumentar a temperatura. Fazendo isso, a gente sabe que quando eu aumento a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. E esses 14 gramas vão sumir, vão se solubilizar. O problema é que a gente não consegue manter a fonte de aquecimento indefinidamente. Em algum momento, a gente vai ter que retirar a fonte de aquecimento e deixar essa solução resfriar, retornar à temperatura ambiente. Então, vamos lá. Peguei 50 gramas de NaCl, solubilizei em 100 gramas de água. Nem todos 50 gramas solubilizou, né? Só 36 solubilizaram e sobrou 14. A gente aumentou a temperatura dessa solução saturada com o corpo de fundo, fazendo com que, por meio do aumento de temperatura, aumentasse a solubilidade, aumentasse a capacidade que a água tem de solubilizar o NaCl, e a gente vê esse 14 gramas de corpo de fundo sumindo. Além disso, a gente sabe que não consegue ficar aquecendo por muito tempo, indefinidamente, então a gente retira a fonte de aquecimento e deixa resfriar, voltar para a temperatura ambiente. O que se é esperado é que os 14 gramas de corpo de fundo voltassem a aparecer, já que a gente está voltando para a temperatura mais baixa, né? Está voltando para a temperatura ambiente. Então, não é isso que acontece, por isso que a solução supersaturada ela é especial, porque mesmo após a retirada da fonte de aquecimento, a gente tem os 14 gramas de NaCl continuam solubilizados. Então, é como se esses 100 gramas de água estivesse fazendo uma força absurda para conseguir solubilizar aqueles 14 gramas extras de NaCl. Por isso que a solução supersaturada é extremamente instável, porque a gente está tendo a solubilização de muito mais soluto do que deveria. E isso faz com que essa instabilidade se mostre a qualquer perturbação que o sistema tiver. Então, se cair um grãozinho de poeira dentro dessa solução, se a gente der um peteleco ali no copo, no becker, todo e qualquer mínima perturbação, o soluto volta a aparecer, né? O corpo de fundo volta a aparecer. Eu quero que vocês assistam, fica aí como exercício de casa, um vídeo no YouTube que se chama Água que congela em um segundo, do Manual do Mundo.
E aí a gente vai conseguir entender isso daqui. Lá no Manual do Mundo, ele pega, não era sal, né, de cozinha, era acetato de sódio, e não é água pura, né, porque ele faz essa adição de muito acetato de sódio até formar uma solução saturada com corpo de fundo. Depois ele aquece e a gente vê o corpo de fundo desaparecendo, e quando ele resfria, o corpo de fundo continua solubilizado. Aí ele pega uma chave de fenda e coloca dentro da solução, e aí o soluto aparece todo de uma vez só. É basicamente o que a gente vê acontecendo quando vai fazer calda de pudim. Na calda, a gente coloca muito açúcar e pouca água. Não sei se alguém já percebeu isso ou já passou por isso, mas quando você tem, antes de chegar no ponto exato lá da calda de pudim, se você mexer naquela solução de açúcar e água, com muito mais açúcar do que água, ela empedra na hora, né? Então vira uma placa de açúcar ali no fundo, porque é uma solução super saturada, onde a qualquer perturbação do sistema, o soluto volta a aparecer, o corpo de fundo volta a aparecer. Por isso acontece aquela formação daquela açúcar em formato de pedra. Para fechar, a gente consegue representar num gráfico esses 3 pontos. Então, qualquer ponto que estiver abaixo da curva, eu vou ter uma solução do tipo insaturada. Em cima da curva, como o ponto B, eu vou ter uma saturada, seja ela com ou sem corpo de fundo. E qualquer ponto acima da curva, eu vou ter uma super saturada. Tem vários exercícios que pede para você localizar e classificar pelo gráfico. Bom, gente, só isso essa semana. Na semana que vem a gente volta com 1 milhão de fórmulas das unidades de concentração. Beijinho e até semana.